Cleiton Rodrigues retornando com mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web com PHP MySQL. Damos aí a introdução, teve introdução na aula anterior à manipulação de strings. Então nós vamos continuar com essa questão da manipulação de strings, só que agora nós vamos falar de funções. Eu já alterei o diretório, eu tinha colocado o diretório strings dentro do dir, então já removi ele para dentro do PHP. Então se você puder fazer isso para ficar mais organizado os arquivos do curso, faça e vamos dar continuidade aqui com codificando aqui dentro do novo arquivo que vai se chamar funções.php, que eu vou incluir os delimitadores, a gente colocar aqui então agora a parte de funções. Vou chamar aqui de funções. A primeira função que eu quero falar é a função str_to_upper. Ela vai fazer o que? Ela converte, vou colocar assim, converte uma cadeia de caracteres, que é um string, caracteres de minúsculo para maiúsculo. Então nós vamos já fazer aqui uma conversão, já vou colocar logo direto aqui, ó. Por exemplo, vou pegar echo str_to_upper, e aqui dentro eu coloco a string que eu quero converter. Vou colocar assim, ó, convertendo. A gente pega, por exemplo, aqui tiver maiúsculo, ela já vai permanecer. Então vou colocar assim, ó, convertendo para maiúsculo. Então vai pegar todas as palavras que estão em minúsculo e vai jogar em maiúsculo, convertendo para maiúsculo, Vou colocar um BRzinho aqui e uma barra invertida. Então nós vamos lá. Já vou fazer a chamada aqui, só salvar e chamar ela lá no navegador. Então agora nós temos a funções, funções.php. Então tá aí, ó. Acabou ficando aqui, deixa eu só tirar esse detalhe aqui por fora. Acabou ainda imprimindo ainda. Não sei nem como, porque estava errado lá na codificação, mas tudo bem. Tá aí, ó. Convertendo para maiúsculo, ou seja, com a função str_to_upper, ele pegou as letras que estavam em minúsculo e foram convertidas. Aqui tiver em maiúsculo já permanece, Então ele já faz esse check-up ali. Agora eu vou utilizar uma outra função. Ela é y3y, deixa eu colocar aqui. Essa aqui já é a função é o contrário, str_to, no caso aqui é lower. Então ela vai pegar o que tiver em maiúsculo e vai jogar para minúsculo. Então converte uma cadeia de caracteres de maiúsculo para minúsculo. Tá aí. Ao invés de ser str_to_upper, nós vamos colocar str_to_lower. Coloca do jeito aí, ó. Ela vai pegar aqui, ó, por exemplo, que já tem algumas letras em maiúsculo, Vou colocar assim, ó, só para ficar mais interessante. Então já põe aqui para, apesar de não ser nada didático, nada correto, mas eu vou colocar só para a gente ver o teste aqui, ó. Então ela já vai cair lá, tudo minúsculo, ou seja, se todas as letras estivessem em maiúsculo, iria para minúsculo, mas como não são todas, só pegou todas as que estavam e colocou. Então essas são as duas primeiras funções, a converte para maiúsculo e para minúsculo, muito bom. E agora vamos ver uma outra função já pronta para dentro do PHP para manipulação de strings, que é a substr. Ela retorna parte de uma string. Então retorna parte de uma string, que é o conteúdo. Ela vai retornar uma porção desse conteúdo começando em início, contendo comprimento de caracteres. Se esse comprimento for negativo, ela conta n caracteres antes do final. Então, ou seja, se eu jogo, por exemplo, aqui a função, coloco uma determinada palavra lá como parâmetro, primeiro parâmetro, e no restante eu coloco um parâmetro negativo, de número negativo, ela vai pegar aquela quantidade de negativo, por exemplo, -1, e vai deixar permanecer o último caractere e remover o outro. No caso que eu já vou mostrar aqui para vocês aqui, vou até dar uma pausa só para fazer uma cópia aqui rapidinho e já vou explicar para vocês aqui. E retornando aqui, eu fiz uma aplicação da função da substr
Então eu utilizei essa palavra aqui, ó, América, né? Tá América, né? Aqui não tem acento. E coloquei alguns parâmetros, só coloquei o vírgula um parâmetro só, coloquei dois parâmetros que é 1 e o 3 na segunda, na terceira o 0, menos 1 e na última o menos 2. Dá uma olhada só nos resultados que vai aparecer aqui, ó. E aqui eu coloquei o eco, né? Essa variável, a cada aplicação da função eu coloquei um eco para mostrar o que essa função fez, ela já imprime logo abaixo. Aqui ela foi feita novamente com outros parâmetros, então vai fazendo a alteração. E nós vamos mostrar a primeira, como eu coloquei o... Só dar uma pausada rapidinho aqui que só está aparecendo só gambiarra aqui para me atrapalhar a minha gravação. Mas vamos lá, então igual eu estava explicando aqui. A primeira aí, ó, o que ele pegou? Ele pegou só o primeiro parâmetro foi a string que a gente quer que tenha, que a função seja aplicada sobre ela, né? Então eu coloquei só o parâmetro vírgula 1. Então o que ele fez aqui? Ele considerou, como não tinha nenhum outro, não entrou aqui antes um outro parâmetro, ele pegou essa primeira palavra aqui e substituiu ela, tirou, então ela foi eliminada, né? Ele fez uma exclusão dela aqui por nada, não tem nada, então tirou. No terceiro ele já entrou o 1 e o 3, então o que é que foi feito aqui, ó? Ele tirou o 1 e pegou, foi considerado esse primeiro aqui, e pegou a terceira sílaba, né? Que seria o AM, o ER e o IK, então foi removida ela e foi removida a outra. No terceiro a gente já coloca o 0 como parâmetro que não é para mexer em nenhuma letra e foi considerado só aquela questão que eu falei antes, né? Se o parâmetro que entrar for negativo, ele vai contar esse número negativo, pegando da última letra do final da palavra e vai ser removida ela, no caso aqui. Nesse caso aqui foi removida. Agora, quando a gente já coloca um número negativo e não coloca nenhum parâmetro na frente, o que ele faz? Ele só deixa que esse número permaneça, essa quantidade de caracteres permaneça, que no caso é o CA, e remove o restante. Então, foi feito aqui, ó. Eu não vou perder muito tempo explicando não, porque essa função é um pouquinho complicada. Eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada no Google lá, coloca aí o substr, e aí vai aparecer uma documentação do PHP, você vai ver várias outras explicações, várias funções lá, vários detalhes, exemplos para pegar. Isso aqui é só uma explicação bem rápida do que a gente pode fazer com essa função, né? Então vamos dar continuidade aqui. E agora eu vou entrar com uma outra que é str underline pad, né? Então o que essa aqui faz? Ela vai preencher uma string com uma outra string. Então ela preenche uma string com outra string, né? Vamos lá, a gente vai fazer umas aplicações aqui. Ela faz o preenchimento, ou seja, ela coloca antes, depois também, né? Ela vai estar fazendo o preenchimento ou com espaço. Ela pode preencher. Se você fizer a contagem igual quando não coloca parâmetro nenhum, dá pra gente saber. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então nós vamos entrar aqui primeiro, eu vou colocar, por exemplo, a variável texto. Vou declarar dentro dela aqui o seguinte, é curso de PHP. Curso de PHP. Então essa aqui é a variável que nós temos. Aí eu vou aplicar aqui, ó, vou colocar já o comando echo direto, vou entrar com str underline pad, que é a função. Aí eu coloco aqui dentro a variável texto. E mais o outro parâmetro que eu vou colocar vai ser o 20, né? Então ela vai pegar e vai fazer esse preenchimento aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, vai ficar só assim, ó. Quando a gente imprimir lá, vai aparecer o curso PHP. Só isso aqui que vai aparecer, o curso de PHP. E na frente, porque por padrão, quando a gente não define, ela tem como definir uma constante aqui, ó. Você coloca o número e define uma constante na outra vírgula aqui na frente. Como a gente não colocou nada, ela vai jogar por padrão essa string aqui na frente. Ela vai colocar uma string vazia não, assim, invisível, né? Porque não foi definido nenhum caractere para ela entrar. Então ela vai colocar só com espaços, né? Como se fosse os espaços aqui assim na frente. Então nesse caso aqui vai ser isso. Agora eu vou entrar aqui de novo, só que eu preciso colocar aqui na frente, ó, até para ficar mais... Eu vou concatenar com aquele esquema do BR da barra invertida, já para ir pulando, né? Vou fazer assim. Agora eu vou copiar aqui, y, deixa eu ver, eu vou colocar mais 3 vezes, 1, 2, 3.
Aqui eu vou fazer outras aplicações aqui da função. Então aqui nesse caso aqui vai ser agora o parâmetro 20. Aí eu ponho vírgula. Agora eu vou entrar com um caractere que eu quero que ele preencha. Eu vou colocar só uma estrela. E mais outro parâmetro, vai ser o str. Isso aqui já é uma constante, ó, porque está com letra maiúscula. Pad, underline left, ou seja, nós vamos adicionar ao curso PHP antes da palavra que é left, à esquerda, né, uma quantidade x desses caracteres aqui, ó, que é desse caractere aqui, que é o asterisco, né. Deixa eu só tirar aqui, não precisa de nada aqui. Agora na de baixo eu vou colocar o seguinte, vou fazer o mesmo sistema, só que aqui eu vou colocar outro parâmetro. Eu vou colocar o vírgula, vai ser esse caractere também, o asterisco, vírgula, agora vai ser str underline pad underline buff, ou seja, nós vamos colocar dos dois lados, vai preencher ele aqui e aqui, ó, antes e depois quando eu coloco o buff. E aí por último a gente pode estar fazendo assim a aplicação. Eu entro também com essa questão do caractere de estrelas, de asterisco aliás, e não coloco mais nada. Eu posso colocar o str underline pad underline rig. Eu posso fazer assim, ó. Se eu fizer desse jeito aqui, o que eu vou estar conseguindo? Eu vou fazer essa aplicação depois aqui, ó. Só aqui, ó. O left é antes e o rig é depois. Mas se eu não colocar nada, por padrão ele já vai jogar como se fosse o rig. Tá jogando aí, ó. Tá vendo? Então vamos só verificar essa. Vamos conferir. Deixa eu só tirar esses cursos aqui da frente aqui. Oxe, abri um negócio ali em cima e eu nem vi. Então vai lá. Tira esse aqui, não vai imprimir isso, né? Aqui vai imprimir isso, né? Vai imprimir de forma diferente. Então vamos salvar aqui, fazer a chamada aqui, ó. E tá aí, ó. Como eu falei, a primeira aplicação, que é essa aqui sem parâmetros depois do número 20, ela joga uma quantidade vazia de caracteres, como se fosse só o espaço, né? Igual aqui, ó, tá curso, espaço D. Então joga esses espaços aqui na frente. Já com esse parâmetro strPadLeft, ela joga antes, ela preenche antes do conteúdo da variável. O buff, que é esse aqui, ó, padBuff, ele coloca antes e coloca depois. Então ele divide e coloca entre. Com o rig ou sem ele, mas colocando um determinado caractere aqui para preencher, ele vai jogar no lado direito, que é o padrão, né? Então essa aí é a função strPad. Agora nós temos também a strRepeat. Ela repete uma string uma certa quantidade de vezes, né? Vou colocar ela aqui, ó. Ele já tem, então vou colocar aqui, ó. strRepeat. Então ela vai repete uma string. Repete uma string uma determinada quantidade de vezes. Beleza. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu coloco a variável txt e vou colocar dentro do seu conteúdo desse jeito aqui, ó. Então vai colocar 3 aí desse jeito. Deixa eu pôr antes assim um pontinho e fica mais interessante. Beleza. Então nós vamos fazer a repetição dessa. Deixa eu só colocar aqui outro eco. A repetição do conteúdo dessa variável txt várias vezes aqui. Então vou colocar aqui mais um eco br barra invertida n. Então vai lá. Só voltar aqui, eu acabei. Vamos utilizar a função aqui da seguinte forma. Vou colocar echo strRepeat, né? Underline repeat. Eu pego variável txt, vírgula, colocar o número 5. Quero que repita 5 vezes. Então ela vai repetir aquela quantidade da string lá 5 vezes, uma do lado da outra. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma função muito interessante também. Agora nós temos aqui a strlen, ela vai retornar o tamanho. Essa aqui já é outra, muito importante. Eu vou colocar aqui antes só um espacinho.
colocar logo 2 que é melhor. Barra invertida N. Então vamos colocar aqui agora a função. A função ela é a str_len. Ela, o que ela faz? Ela substitui, né? Não, retorna, aliás, retorna o tamanho de uma string, né? Então no caso nós utilizamos aquela txt, eu já vou colocar aqui, ó. Eu coloco assim, echo aí eu coloco assim o comprimento, né? O comprimento de, só pôr aqui pra gente colocar aqui, ó. Comprimento da variável, vamos colocar assim melhor, da variável. Eu imprimi o nome dela aqui, ó. Variável txt aqui eu concateno com strlen, coloco a variável aqui na frente, a txt, entendeu? Então dá pra gente fazer dessa forma aí. Aqui eu ponho br barra invertida n, aqui é só a gente vai mostrar lá o tamanho que vai ser essa string. Tá lá, o comprimento da variável txt é 7. Deixa eu ver se é 7, a gente pode até contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegasse, agora se eu vier aqui, ó, e aumentar ela, por exemplo, colocar mais, deixa eu ver aqui, só abrir, deixa eu colocar ela mais algumas vezes aqui, só mais 2 vezes. Então se ela deu 7, agora com mais 2 aplicações ela vai ter que ter 21, né? Vamos ver lá. Tá aí, ó, 20. Acabou até repetindo lá em cima que eu alterei. Tá, deixa eu ver se tá certo 20 aqui no caso. É isso mesmo, só que aqui como por isso que não deu 21, ó. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Ficou faltando um pontinho aqui, ó. Agora sim, agora nós temos ela repetida 3 vezes certinho, né? Então vai dar os 21 agora, que eu havia somado. 7 vezes 3, 21, porque contando de um ponto até o outro ponto nós temos 7 caracteres, ó. Ponto 0, ó, 1, 2, 3, vamos contar logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então repetido mais 2 vezes, antes era 7, agora tem 21. Aí se eu remover e deixar aquilo lá, aquele outro lá, ó, de novo, voltar aqui só para gente fazer aqui, ó, a edição, né? Então nós temos 7 novamente. Tá aqui, ó. F5. Eu não salvou aqui não, deixa eu ver aqui. Olha lá, 7. Então é assim, essa aí é uma outra função muito importante também para a gente trabalhar com PHP, né? Deixa eu ver uma outra aqui. Essa aí foi a replace, né, que a gente fez. strlen. Agora nós temos a replace. A replace ela vai fazer o que? Ela substitui uma string por outra em um dado contexto. Replace é o seguinte. Deixa eu só voltar aqui. Vou colocar só outro comandinho aqui antes de eu falar da função. Gostar de deixar sempre um espacinho, né? Importante. Vamos lá, str replace. Essa aqui ela realmente ela vai fazer o que? Ela vai substituir aqui, ó, substitui uma string. Vou explicar mais essa aqui para essa aula para não ficar muito extensa, né? Uma string por outra em um dado contexto. Então, vamos ver lá. O exemplo que nós temos aqui, ó, vou declarar uma variável chamada de... Vou pegar a variável txt que já tem lá em cima e vou colocar outro conteúdo nela aqui. Vou colocar assim, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Beleza. Então, nós temos aí eu vou substituir ela aqui, ó. Agora eu vou entrar com echo
A gente põe assim, str replace, e aqui dentro eu entro com os parâmetros. Ó. Primeiro eu vou colocar a palavra que eu quero que seja substituída, eu coloco primeiro ela, por exemplo vai ser a rato, aí vírgula, entro com, vou colocar aqui, vai ficar leão. Rato vou colocar gato, para ficar melhor, o gato, né? E vírgula, a variável que tem que sofrer essa alteração, então é a txt. Vamos ver lá. Vamos ver. Tá aí, ó. O gato roeu a roupa do rei de Roma. Então todo mundo pode ver aqui que a txt, que entrou aqui como terceiro parâmetro, né, que é o parâmetro identificador da variável, ela por padrão ela tem um rato roeu a roupa do rei de Roma, né, inicial. E aí eu coloquei que rato para ser substituído por gato. Então tá aqui, ó. O gato roeu a roupa do rei de Roma. Então essa é uma outra função muito interessante para a gente trabalhar aí com PHP, né? Essas funções que já vêm prontas é uma mão na roda. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa ou eu paro aqui. Nós vamos fazer o seguinte, aí eu vou parar nessa parte do str replace, que é muito interessante também. E na próxima videoaula a gente vai dar continuidade falando de mais um pouco dessa parte de funções. Até a próxima videoaula.